Nessa nossa comunidade cetogênica, óleos MCT ganharam uma popularidade assim incrível. Só que na realidade as pessoas tomam esse tipo de óleo sem saber muito o porquê e qual tomar. Nesse vídeo de hoje a gente vai saber os mecanismos de ação dos óleos MCT e o porquê você deve ou não deve tomar e o mais importante, qual deles, porque existem 4 e cada um vai ter uma função diferente. Então fica aí. Seja bem-vindo a Ceto Saudável, meu nome é Rodolfo e inscreva-se nesse canal maravilhoso aqui, modéstia à parte, mas pô pessoal, passo uma semana inteira fazendo pesquisa aqui pra vocês, pra mandar a melhor informação possível. Se você ainda não for inscrito e me assiste aqui, inscreva-se já, clica no meu like, faz tudo aquelas coisas que o YouTuber pede, mas eu digo que é por uma boa razão. Eu entrego conteúdo de muito boa qualidade, muito bem pesquisado, pra você ter informação correta pra colocar em prática. Os óleos MCT, eles não são famosos simplesmente porque estão em tendência, estão na moda. Eles realmente são uma coisa única. Eles têm uma função única e são absorvidos de maneira muito rápida pelo corpo, diferente de qualquer outro tipo de gordura. É praticamente uma categoria própria, uma divisão exclusiva. Eles dão energia para o nosso corpo de maneira assustadoramente rápida. A absorção é realmente incrível. E para a gente conseguir entender os mecanismos do óleo MCT, a gente precisa falar sobre tipos de gordura, que são 3. Quando a gente olha para uma molécula de gordura através de um microscópio, a gente vê que ela tem um rabinho atrás. E esse rabinho que define o tipo de gordura que ela é. Por exemplo, os ácidos graxos de cadeia curta têm um rabinho bem curto. Daí o nome, certo? São de 0 a 5 átomos de carbono. Os ácidos graxos de cadeia média, eles têm um rabo relativamente médio, que vão de 6 átomos de carbono até 12. E os ácidos graxos de cadeia longa têm um rabinho lá atrás de carbono longo, que vão de 3 átomos de carbono até 21. Esses longos, por exemplo, são os óleos de cozinha que a gente conhece. Por exemplo, o óleo de soja, canola, até o azeite de oliva. Esses são ácidos graxos de cadeia longa. Eles demoram muito tempo para ser absorvidos no nosso corpo. A digestão é muito lenta porque a cadeia, o rabinho dele é muito comprido. Ele tem muitas moléculas de carbono, então vai ser mais difícil de ser digerido. Os MCTs, por sinal, eles são, olha o nome, MCT, que do inglês vem de Medium Chain Triglycerides, que é praticamente ácidos graxos de cadeia média. Essa cadeia média facilita a digestão, porque não são mais as gorduras típicas que a gente costuma consumir, que são longas. Elas são absorvidas mais rapidamente, porque o rabo, esse rabinho de carbono, é menor, ele é médio e não longo. Consumir uma colher de azeite de oliva vai ser é uma história completamente diferente de consumir uma colher de sopa de MCTs, correto? Principalmente na velocidade da digestão e o que esses óleos fazem dentro do seu corpo. Quando a gente pensa em carboidratos, em glicose, é a mesma coisa de você pensar se você tomar uma injeção de glicose pura ou comer uma colher de sopa de glicose pura ou comer uma batata doce, por exemplo. A gente sabe que os carboidratos eles também têm diferentes cadeias de carbono e eles são absorvidos de maneiras diferentes, certo? Só que as gorduras, elas também são diferentes, elas também têm diferentes cadeias de carbono e elas vão ser digeridas em tempos diferentes também, que é o caso do MCT, que é absorvido bem rapidamente, muito mais do que uma gordura tradicional. A diferença é que a gente sempre foi focado em pesquisar carboidrato, mas agora com essa ascensão da gordura, com dietas low carb, cetogênica, Atkins, os pesquisadores direcionaram um pouquinho mais para a área da gordura e a gente tem mais conhecimento sobre gordura hoje do que a gente tinha algumas décadas atrás. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os tipos de MCT e o que eles fazem, a função de cada um deles. O primeiro é o C6, chama-se ácido caproico. O C6 é o MCT que é absorvido mais rapidamente de todos, porém, ele não é muito popular porque ele causa bastante estresse gastrointestinal. Quanto mais rápido alguma coisa é absorvida pelo seu organismo, mais estresse gastrointestinal vai causar, e o caso do ácido caproico é exatamente esse. Então a galera não costuma consumir o C6 por conta disso. E agora a gente tem o C8, o ácido caprílico. Esse talvez seja o mais popular e o mais eficiente na elevação de corpos cetônicos, na dieta cetogênica. Então, o que vai te dar mais pico de cetonas, que é o que a galera quer consumir no MCT, certo? E o fato dele não ser tão curto quanto o C6, mas ainda ser curto, ele vai ser absorvido rápido, bem rápido, só que não tão rápido a ponto de causar um estresse violento gastrointestinal. Então, é o mais eficiente e talvez o mais utilizado. E aí a gente tem o C10, o ácido
Cáprico. Esse daqui não é tão popular em relação a aumento de corpos cetônicos, ou seja, na dieta cetogênica ele não vai ter um bom desempenho nessa elevação de cetonas, porém ele é um super poderoso antifungo e antibactericida e antimicrobial. Ele tem propriedades bem interessantes em relação a essa área, mas se você quer elevar suas cetonas, não vai ser o MCT que você quer. E por fim a gente tem o C10, o ácido láurico. Esse daqui você já deve ter ouvido porque ele é muito presente no óleo de coco. Não o MCT, ele é um MCT dentro do óleo de coco. O óleo de coco é quase 80% ácido láurico. E o interessante é que ele é o MCT mais saturado que tem. Então você pode ver até uma formação mais sólida em temperaturas mais frias. E a gente vai falar mais desse ácido láurico, que tem uma dica interessantíssima para você combinar uns MCTs no final desse vídeo. Agora falando desses MCTs mais interessantes para corpos cetônicos, vamos falar como que a gente consegue perder gordura e estimular a perda de gordura através do uso desses MCTs. Eles não são estocados como gordura, então se você consome os MCTs, eles não vão ser estocados na sua pança, diferente se você abusar de outras gorduras. Mas isso não quer dizer que é passe livre para consumo de MCT, mandar na goela e beber como se fosse água, porque a termodinâmica, a lei da termodinâmica na física ainda se aplica, eles são calorias, se você exagerar você vai sim ganhar uns quilinhos utilizando MCT, mas a tendência do MCT não é ser estocada, e sim utilizado pelos seus órgãos, e quase que imediatamente pela rápida absorção, ou pela produção de corpos cetônicos e utilizado pelo sistema inteiro. Diferente do azeite de oliva, por exemplo, o azeite de oliva ele vai demorar para ser absorvido, não vai te dar aquela energia instantânea que o MCT dá. E se você abusar um pouquinho do azeite de oliva, a tendência dele é ser estocado, principalmente se seu metabolismo não for certo adaptado. Então são completamente diferentes, são maçãs e bananas. O interessantíssimo dos óleos MCT é que, transformar um alimento que a gente ingere em energia utilizável é um processo assustadoramente complexo no sistema humano. É uma coisa, se você acredita em Deus ou se acredita em qualquer outra coisa, é difícil você achar que essas coisas não são colocadas juntos por um ser organizador desse planeta, porque é uma coisa muito complexa mesmo e super interessante. Só que os MCTs, eles têm uma mágica. Vamos falar sobre carboidratos, por exemplo. Vamos lá, você consome um pão que seja, já fazendo errado, né? Mas para você consumir glicose e a glicose esse pão ser transformado em energia, a glicose tem que ser combinada com L-carnitina, por exemplo. Para essa carnitina ser transportada para dentro das células. Isso simplificando muito, tá? Só que os MCTs, diferente de qualquer outro tipo de energia, eles têm passagem livre para dentro das células. Eles não precisam grudar com nenhum tipo de outro composto para entrar dentro das células, eles passam direto. E honestamente, com todos os estudos que a gente tem hoje sobre MCT, esse tipo de coisa, a gente não sabe como que isso realmente acontece, como que essa passagem dos óleos MCT, ou de gorduras MCT, vão para dentro da célula sem precisar de nenhum tipo de transporte. É fascinante. Agora a pergunta de R$1 milhão: qual você deve tomar? E aquela dica que eu falei, como que a gente vai combinar esses MCTs para melhor desempenho e melhor queima de gordura e melhor tudo que você quer em relação ao consumo desses produtos. Esse estudo é de uma publicação no Desenvolvimentos Atuais de Nutrição. E o que esse estudo fez foi tentar descobrir qual MCT criou um pico maior de corpos cetônicos, e não só isso, se esses corpos cetônicos foram realmente utilizáveis, se foram uma forma utilizável de cetonas e não simplesmente dar aquele pico de cetonas e jorrar tudo embora no seu xixi. Eles compararam todos os MCTs e as suas combinações. E o que foi descoberto nesse estudo foi que o que desencadeou o maior pico de cetonas foi realmente o C8. Só que o interessantíssimo desse estudo é que a combinação do C8 com o C10, o ácido láurico do óleo de coco, combinando o MCT C8 com óleo de coco, não só teve um pico de cetonas, mas facilitou e ajudou a conversão de acetoacetato para hidroxibutirato. Então, peraí. Esse acetoacetato é um tipo de corpo cetônico, é uma cetona, que não é tão utilizado no nosso corpo. A conversão para hidroxibutirato é os corpos cetônicos que a gente utiliza como energia, de fato. E não só esse pico de cetonas aconteceu com o C8 misturado com óleo de coco, mas a conversão para o hidroxibutirato foi
muito mais efetiva, ou seja, você teve um pico de cetonas e utilizou essas cetonas como energia. Falando mais do C8, ele não é só o que dá maior pico de cetonas no nosso sangue, mas ele também tem propriedades anti-inflamatórias que vão ajudar indiretamente ou até diretamente você emagrecer. O Jornal Britânico de Farmacologia fez um estudo com o C8 e descobriu que as pessoas submetidas a esse estudo após o consumo de C8 tiveram uma diminuição em proteínas inflamatórias no intestino. E isso pode ter sido causado por duas coisas. A gente sabe que o MCT-C8 ele é uma composição muito simples de gordura, então é muito fácil para o nosso intestino quebrá-lo e desmembrá-lo para ser utilizado como energia, o que facilita ter menos inflamação no processo de digestão, porque qualquer coisa que a gente digere tem uma certa inflamação. Se ela é mais simples, ela inflama menos. E pelo fato dos corpos cetônicos em si, um aumento de cetonas no nosso corpo, ser extremamente anti-inflamatório, daí um dos poderes da dieta cetogênica ser anti-inflamatória. Por isso eu bato na tecla da inflamação, porque para mim o que acabou com a minha depressão, com a minha composição corporal completamente fora dos eixos, tudo que eu fiz para emagrecer, sair dos meus cento e tantos quilos, que eu até coloquei aqui em outro vídeo, para agora, porque eu tenho hoje de composição corporal, combater a inflamação celular foi praticamente a razão número 1 disso ter acontecido. E a dieta cetogênica combate a inflamação, o MCT, no caso, vai elevar seus corpos cetônicos e combater a inflamação também. A conclusão desse vídeo é a seguinte: duas coisas que você tem que levar na cabeça. Não compre MCT porcaria, que eles vão estar combinando outros tipos de MCT, fazendo um blend de MCT que não vai ter a função que você espera. E outro, combine o C8, o MCT C8 com óleo de coco quando você for consumi-lo, porque isso não vai só dar o pico de corpos cetônicos, que é o que você quer, mas também vai transformar esses corpos cetônicos em mais utilizáveis no seu sistema. Não esquece de deixar um comentário aqui, a sua opinião, seja ela boa ou crítica, e não esqueça também de falar para mim qual MCT você tem, qual você comprou sabendo ou não sabendo disso, e você vai mudar de ideia comprando um diferente, ou simplesmente se essa informação foi útil para você numa decisão futura de comprar um óleo MCT para consumir, beleza? É isso aí, pessoal, e até a próxima.